Olá pessoal, aqui é o professor Isaac novamente. Então nós vamos para a nossa quinta aula de alguns princípios, conceitos básicos de química orgânica. E hoje nós vamos falar de introdução à estereoquímica. Tá? A estereoquímica é uma área da química orgânica que ela se preocupa com a posição espacial dos átomos nas moléculas orgânicas, principalmente quando as moléculas elas são assimétricas, né? Nessa aula nós vamos ver os conceitos de moléculas simétricas e assimétricas, tá? Mas primeiro, dentro dos objetos macroscópicos, é bom a gente entender a simetria, né? Então, eu coloquei alguns exemplos de objetos aqui, né? E a gente tem que ver a forma, né? Não se preocupem com cores, apenas com relação às formas, né? O que esses objetos macroscópicos eles são divididos em simétricos e assimétricos? Simétrico é quando você coloca uma linha dividindo o objeto ao meio e as duas partes separadas elas são iguais uma à outra, ou seja, uma se sobrepõe à outra, né? Então, no primeiro exemplo nós temos uma bola, né? Que é uma esfera, é um objeto simétrico. Uma chave comum, né, é um objeto assimétrico, porque se a gente repartir ao meio, uma parte não se sobrepõe à outra. Um carro, né, perfeito na parte externa, ele é um objeto simétrico. As nossas mãos, elas são assimétricas, né, se você colocar a sua mão no espelho, a sua mão direita no espelho, você vai ver a imagem especular dela, que é exatamente a forma da mão esquerda. Um parafuso em espiral ele é assimétrico e essa concha também é assimétrico, né? Então, isso vale também esses tipos de conceitos para as moléculas. Então, quando um objeto ele não tem simetria, ou seja, ele é assimétrico, nós chamamos isso de quiral, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca uma imagem no espelho de um objeto quiral, a sua imagem especular, aquela imagem que aparece no espelho, não se sobrepõe, ou seja, não é superponível à imagem do objeto original. Então ali nós temos o exemplo das nossas mãos, né? Se nós colocarmos uma das nossas mãos em frente ao espelho, nós iremos ver a imagem especular teoricamente da outra mão. Se a gente tentar colocar exatamente a imagem especular em cima do objeto real, não vai se sobrepor. Ao contrário de quando um objeto apresenta simetria, nós chamamos ele de aquiral ou não quiral, né? Então, por exemplo, nesse carro com a parte externa perfeita, nós temos um plano de simetria aqui, né? Nós chamamos isso de plano de simetria. E se a gente pegar essa parte do carro, que no caso a imagem especular dessa outra parte, e tentar colocar em cima, elas vão se sobrepor, né? Aplicando esses conceitos de quiralidade e estereoquímica, então um objeto aquiral é se um objeto e sua imagem especular, ou seja, a imagem do espelho, se sobrepõem. Por exemplo, um copo, né? Um copo simples, o objeto real e a sua imagem especular. Se nós pegarmos exatamente essa imagem e colocar em cima do objeto real, uma encaixa perfeitamente em cima da outra, então ele é um objeto aquiral. Porém, um objeto quiral é um objeto que a sua imagem especular não se sobrepõe, né? Eu já dei os exemplos das nossas mãos, né? Se nós colocarmos a mão direita na frente do espelho, nós iremos ver a imagem da mão esquerda. Então aqui a mão direita real, a imagem especular dela, só para vocês compararem a imagem especular da mão direita, e aqui é a mão esquerda real. É exatamente a mesma, né? Então, se a gente pegar e tentar colocar a mão esquerda em cima da mão direita, elas não vão se sobrepor. Existe uma importância muito grande da quiralidade nas moléculas, importância biológica principalmente, né? O exemplo mais clássico foi a talidomida, que eu acho que muita gente já ouviu falar. A talidomida foi um medicamento utilizado ali na década de 60, 70, que ele existe na forma de 2 isômeros, tá?
Que isômeros são esses, né? Esses são os isômeros da talidomida. Depois a gente vai ver o conceito de centro quiral. Aqui tem um centro quiral na molécula. Então essa molécula ela pode ter dois isômeros, né? Um com um grupo para trás e outro com um grupo para frente. Quando esse medicamento foi feito, né, ele era sintetizado nessas duas formas, né? Então no comprimido ou na pílula tinha as duas formas, esses dois isômeros. No entanto, um isômero apresentava o efeito teratogênico, ou seja, deformações no feto das mulheres grávidas que tomavam esse medicamento, e o outro isômero, o que apresentava o efeito biológico desejado, apresentava o efeito sedativo, né? A importância da quiralidade é muito grande também do ponto de vista econômico. 66% de todos os medicamentos desenvolvidos são quirais, e mais de 50% deles são estudados em apenas um enantiômero. Depois nós vamos ver os conceitos de enantiômeros. Em 2008, os medicamentos vendidos como um enantiômero rendeu às indústrias farmacêuticas cerca de 205 bilhões de dólares. Possivelmente, agora, nesse ano aqui, esse número duplicou ou triplicou. Então, a subdivisão dos isômeros, né? Nós temos os isômeros, tá? O que são, nós já vimos, né? São compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Nós vimos nas outras aulas os isômeros constitucionais. São isômeros cujos átomos têm conectividades diferentes, né? Por exemplo, etanol e éter dimetílico. Isso são isômeros constitucionais. Dentro dos isômeros espaciais, que nós chamamos, né, nós temos os estereoisômeros. Eles são isômeros que têm a mesma conectividade, porém o arranjo espacial dos seus átomos muda. Os estereoisômeros eles podem ser divididos em duas grandes classes: os enantiômeros e os diastereoisômeros. Os enantiômeros são estereoisômeros, que são imagens especulares um do outro que não se sobrepõem. E os diastereoisômeros, eles não são imagens especulares um do outro. A gente vai ver com calma esses dois tipos de exemplos, tá? Durante essa aula, tá? Então, só relembrando aqui, as partes dos isômeros constitucionais, eles têm a mesma fórmula molecular, porém conectividade diferente, né? Por exemplo, a fórmula molecular C4H10, nós podemos desenhar o butano e nós podemos desenhar o 2-metilpropano, sempre respeitando essa fórmula. Nós passamos por uma fórmula um pouquinho mais elaborada, nós podemos desenhar um cloropropano e o 2-cloropropano também. Se vocês compararem o número de átomos de carbono, hidrogênio e cloro, ambos os compostos respeitam essa fórmula molecular. Aqui mais alguns exemplos, né? O etanol e o metoximetano, que eu falei que era o dimetiléter, também ele pode ser chamado de dimetiléter, né? E o ácido butanóico e o propanoato de metilo, né? Então nós podemos ver que os isômeros constitucionais podem ser funções químicas diferentes, por exemplo, álcool e éter, né? Ácido carboxílico e éster. Bom, então entrando nos estereoisômeros, eu gostaria de falar primeiro dos enantiômeros, né? Eles são imagens especulares que não se sobrepõem. Para vocês entenderem melhor esses conceitos de imagens especulares de moléculas, vocês têm que relembrar que os átomos de carbono com hibridização do tipo sp3, eles tem, por exemplo, uma geometria tetraédrica, né? Então, se a gente representar esse átomo de carbono aqui com uma geometria tetraédrica, um grupo está no plano, dois para frente do plano e um para trás do plano. Então, isso aqui é um tetraedro, como está representado aqui, né? Então, o OH e o hidrogênio para frente do plano, o CH3 para trás do plano e esse grupo etila aqui no plano, no caso, né? Se a gente colocar... Por que são imagens especulares não superponíveis? Porque se a gente colocar um espelho exatamente no meio aqui dessa molécula, vocês conseguem observar que esta molécula aqui da direita é exatamente a imagem especular dessa. Porém, pega essa molécula exatamente do jeito que está e tenta colocar ela aqui em cima. Não é possível, né? Ó.
colocar uma molécula em cima da outra, não é possível. Mas daí vocês podem se perguntar, mas se a gente virar essa molécula, né, esse OH vai ficar para a direita e esse hidrogênio vai ficar para a esquerda e vai se sobrepor. Na verdade, não, porque se nós virarmos essa molécula, né, der uma volta nela aqui, esse OH e esse hidrogênio vão mudar de posições, porém eles estavam para frente, então eles vão ficar para trás. Então continuam não sendo sobreponíveis. Para entender esses conceitos de quiralidade, nós temos que ver o conceito de carbono quiral, né? Então, o carbono quiral, ou nós chamamos de carbono estereogênico também, ou é um centro estereogênico, tá? Na verdade, é um carbono com hibridização do tipo sp3, ou seja, só simples ligações, que todos os seus 4 substituintes são diferentes, tá? Então, é um carbono tetraédrico que está ligado com 4 grupos diferentes, tá? Isso é quando o composto é quiral, o carbono é quiral. Porém, quando nós temos um carbono aquiral, ele tem um plano de simetria, né? E os dois grupos, se nós tivermos mais de um grupo igual, né? No caso, nessa molécula nós temos 2 cloros, os dois grupos idênticos geram um carbono tetraédrico aquiral, né? Então, se a gente manipular essa molécula aqui, ela vai se sobrepor a outra molécula. Então, para vocês definirem aqui, localizem o carbono tetraédrico na molécula de vocês e veem se os 4 substituintes ali, os 4 ligantes daquele carbono, se são diferentes. Se são diferentes, aquele carbono é quiral. Se pelo menos 2 substituintes forem iguais, aquele carbono é aquiral, né? Então, os estereoisômeros, eles não são isômeros constitucionais, né? Os estereoisômeros têm seus átomos conectados na mesma sequência, porém, a forma espacial deles é diferente. E essa é uma área da química entendida como estereoquímica. Então, nós vamos ver esses 2 exemplos aqui, né? Os enantiômeros e os diastereoisômeros, né? Então, como já foi falado, os enantiômeros são moléculas que são imagens especulares, mas não se sobrepõem, e os diastereoisômeros não são nem imagens especulares. Bom, vamos começar pelo um dos exemplos mais simples de enantiômeros, né? Quando nós identificamos uma molécula que tem um átomo de carbono com 4 ligantes diferentes, esse átomo de carbono é quiral e a molécula apresenta um centro quiral. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do 2-butanol aqui. Prestem atenção nesse centro estereogênico aqui, né? Quais são os substituintes desse centro? Nós temos uma metila para esse lado, uma etila para esse lado, um OH para cima, e como o carbono faz 4 ligações, nós não mostramos os átomos de hidrogênio, tem mais um átomo de hidrogênio aqui ligado com esse carbono. Então, os 4 ligantes são diferentes. Então, se nós pegarmos o 2-butanol e mexer no centro estereogênico, nós podemos ter 2 compostos diferentes, né? Como nesse carbono a metila e a etila estão no plano, então o OH no primeiro exemplo pode estar para fora do plano, quando nós temos uma cunha, essa seta cunha aqui completa, né, cheia, ele representa que está para frente do plano, ou seja, saindo do plano, e essa seta tracejada aqui significa que esse substituinte está para dentro do plano, né? Se a gente pegar e colocar um espelho aqui entre essas 2 moléculas, consequentemente nós podemos observar que essa molécula é exatamente a imagem especular dessa. Porém, quando nós colocamos uma de frente com a outra, nós vemos que são imagens especulares, mas tenta colocar essa molécula em cima dessa. Não é possível. Vocês podem pensar, mas e se a gente girar essa molécula para que esses 2 grupos de baixo eles se encaixem perfeitamente? Tudo bem, eles podem até encaixar, porém a gente vai inverter a ordem desses 2 grupos de cima, então de qualquer maneira elas não vão encaixar. Um outro exemplo aqui
né? É o 2-cloro-butano, tá? Ele pode existir nessa forma. Se a gente colocar um espelho, qual vai ser a imagem especular dele? Exatamente essa forma, né? Então vale o mesmo exemplo. Esse carbono, ele tem 4 ligantes diferentes? Tem. Uma metila, uma etila, um hidrogênio e um cloro, tá? Então é um carbono quiral. Se a gente desenhar a imagem especular dele e essa imagem especular não se sobrepor, ele é um enantiômero, né? Então nós podemos ver aqui pela animação que a imagem especular dele não se sobrepõe, tá? Então esses dois compostos não são imagens sobreponíveis, porém são imagens especulares uma da outra. Então essa molécula é quiral e é um enantiômero. Agora vamos ver um exemplo de uma molécula que não é quiral. Por exemplo, o 2-cloropropano. Prestem atenção aqui no centro quiral da molécula. Nós temos um cloro, um hidrogênio, na verdade não é o centro quiral, tá? Nesse carbono, vamos prestar atenção nesse carbono. Então nós temos um cloro, um hidrogênio, uma metila e uma metila. Então nós temos dois grupos iguais, né? Então se a gente desenhar essa molécula, colocar um espelho e desenhar a sua imagem especular, elas são imagens especulares, né? Porém, elas podem se sobrepor, né? Então são sobreponíveis. Então não é um enantiômero, ou seja, essa molécula é aquiral, né? Então os centros quirais são centros tetraédricos, são centros estereogênicos, né? Então nós já vimos essa molécula aqui, o 2-butanol. E então, quando tem um carbono quiral, nós chamamos ele de centro estereogênico. Então, se a gente colocar um espelho, nós vemos a imagem especular dela. Então, a molécula A e B, elas são enantiômeros um do outro. Os centros quirais são centros tetaédricos. Os alcenos cis e trans são isômeros também, contendo centros estereogênicos trigonais. Por exemplo, esse é um centro estereogênico trigonal. Se a gente colocar um espelho, nós vemos a molécula refletida. Apesar de ter um centro estereogênico trigonal, ele não é quiral, né, uma molécula quiral. Então a molécula C e D elas são idênticas. Já os diastereisômeros são exemplos de isômeros geométricos, por exemplo, cis e trans, né? Os diastereisômeros, por exemplo, o isômero cis de um alceno e o seu isômero trans. Então eles são diastereisômeros. Os diastereisômeros também de compostos cíclicos cis e trans. Qual a importância biológica da quiralidade? Como nós vimos no exemplo da talidomida, né, nós temos moléculas naturais que são quirais por natureza, né, por exemplo, o mais limoneno e o menos limoneno. Né? O isômero mais ele é encontrado somente em laranjas e o isômero menos ele é encontrado somente em limões, tá? Nós já vamos ver o que significa esse sinal positivo e esse sinal negativo, tá? Então a estereoquímica ela teve origens no século XIX, quando Malus descobriu a luz no plano polarizada, né? Em 1813, um mineralogista reportou que alguns pedaços de cristais de quartzo desviaram a luz no plano polarizada assimetricamente. Então ele denominou isso, que hoje nós conhecemos como atividade óptica. O que é essa luz no plano polarizado? O feixe de luz ele consiste de ondas eletromagnéticas que oscilam no número finito de planos que são perpendiculares à direção da luz. A luz no plano polarizado é quando apenas um feixe em apenas um plano ele é deixado passar, ou seja, nós utilizamos uma pequena parte do equipamento chamado polarizador que nós deixamos passar somente um determinado plano.
Então, nesse próximo exemplo aqui, fica um pouco mais claro para vocês. Então, o que é uma luz no plano polarizado? Nós temos uma determinada fonte de luz, e essa fonte de luz, ela não é polarizada, ou seja, a luz ela vai em várias direções de planos, tá? Se nós tivermos uma lente, um polarizador que nós chamamos, ela vai bloquear a passagem de todos as luzes nos outros planos e vai deixar a passagem da luz em apenas um plano, que no caso foi representado aqui. Então ela ficou uma luz no plano polarizado. E por que isso ele é interessante no estudo de objetos de moléculas quirais? Porque, assim, então nós vimos que se a fonte de luz nós utilizarmos um polarizador, nós temos uma luz no plano polarizado. Se nós pegarmos essa luz polarizada aqui e colocar uma molécula dentro de um tubo de análise e essa molécula for quiral, essa molécula aqui ela vai ser capaz de desviar a luz no plano polarizado para uma direção, podendo ser para a direita ou para a esquerda. Então, a luz estava polarizada, passa pela molécula quiral, nós vemos um desvio de ângulo dessa luz no plano polarizado através do analisador. Por isso que eu comentei com vocês no slide passado do símbolo mais e menos. Se esse desvio da luz for no sentido horário, ou seja, no sentido da direita, nós temos o sinal positivo. Se o desvio da luz for para a esquerda, nós temos o sinal negativo, tá? Então nós medimos esse ângulo de rotação. E o equipamento que mede isso, ele é chamado polarímetro. Então, nós vemos uma rotação observada. Então, nós chamamos de compostos destrógeros, que tem representados pelo sinal positivo, que giram a luz no plano polarizado para a direita, de destro, né? Destrógero vem de destro. E levógero, compostos que giram a luz no plano polarizado para a esquerda. Então, através de uma pequena equação, que nós chamamos de uma medida de αβ, nós medimos essa rotação específica. Esse é um dado físico muito importante quando a gente está estudando enantiômeros, porque isso ele dá um valor numérico, né? Por exemplo, a atividade ótica do ácido lático, né? Se nós tivermos um isômero do ácido lático, um enantiômero, lembrando, carbono quiral, 4 substituintes diferentes, um dos isômeros dele desvia a luz para a direita, ou seja, em 2,6 graus sentido positivo, e o outro isômero com sinal negativo desvia a luz para a esquerda com 2,6 graus negativos. Lembrando, se esse isômero for puro e esse isômero for puro, o numeral aqui ele tem que dar o mesmo valor, porém com um sinal contrário. Ok? Só para exemplo vocês, esse 21 aqui em cima do colchetes aqui significa a temperatura em graus Celsius que o experimento foi realizado. Agora, mais para frente, nós vamos explicar para vocês o que é essa denominação S e essa denominação R. Então, o que são esses sistemas R e S? Então, por exemplo, no exemplo do 2-butanol, nós temos dois compostos. Se são dois compostos diferentes, eles não podem ter o mesmo nome. Então, a IUPAC, que é o órgão máximo da química, ela falou que no caso do 2-butanol, ele não poderia ter o mesmo nome. Quem desenvolveu as regras de nomenclatura dos compostos quirais foi esses três caras aqui, o Kahn, Ingold e Prelog, ficou conhecido como a regra Kahn, Ingold e Prelog, que eles deram o sistema de nomenclatura, que nós chamamos hoje de configuração absoluta R e S. Tá? A classificação desses enantiômeros ele é dado da seguinte forma: nós temos que identificar os 4 átomos ligados, ver se eles são diferentes e ordenar eles por ordem decrescente do número atômico, tá? E depois nós colocamos a ordem de prioridade de 1 a 4.
Vamos ver um exemplo que vai ficar um pouco mais claro. Imagine aqui o 2-butanol. Nós temos 4 ligantes diferentes. Uma metila, uma etila, um hidrogênio e um OH. Então, a primeira etapa é identificar a ordem de prioridade. Quem tem o maior número atômico? Carbono, carbono, hidrogênio ou oxigênio? No caso, é o oxigênio. Então, ele é a ordem de prioridade número 1. Tá? Quem é a ordem de prioridade número 2? Bom, aqui nós temos um empate. Carbono e carbono. Então, quem que é o 2 e quem que é o 3? Nós temos que... nós sabemos que a menor prioridade aqui é o hidrogênio. Número atômico 1, então ele é o 4. Então, nós temos que fazer o desempate nesse caso. Então, se a gente ver aqui, esse carbono aqui, ele está ligado com quem? Ele está ligado com 3 hidrogênios. Esse outro carbono aqui, ele está ligado com mais um carbono e 2 hidrogênios. Então, ele tem preferência. Ele é ordem de prioridade 2 e o outro, a metila, é ordem de prioridade 3. Então, se nós vemos essa molécula aqui, nós deixamos, na projeção de Newman, nós deixamos o hidrogênio para trás. Nós vemos que a ordem de prioridade é a mesma molécula do slide passado, tá? Então, o OH tem prioridade 1, a etila 2 e a metila 3, né? E o hidrogênio lá atrás é 4. Então, nós vemos que a prioridade ela gira no sentido horário. Quando ela gira no sentido horário, nós colocamos um R na frente da molécula. Então, ela é o R2-butanol. Então, o que está acontecendo? Essa projeção de Newman é exatamente isso que vocês estão vendo. O hidrogênio está para trás. Então, olha a ordem de prioridade no sentido horário. 1, 2, 3. Sentido horário, né? Então, é o R. Vou dar alguns outros exemplos para vocês. Talvez esse exemplo ele seja um pouco mais tranquilo para vocês entenderem. Nesse exemplo aqui, nós temos essa molécula. Ele tem 4 substituintes diferentes, como vocês podem ver. Então, a ordem de prioridade, o cloro é 1, porque ele tem o maior número atômico. O oxigênio é o 2, o carbono é o 3 e o hidrogênio é o 4. Se nós deixarmos o hidrogênio para trás, uma coisa muito importante que eu devo falar para vocês aqui, para dar a nomenclatura RS, nós sempre temos que deixar o grupo de menor prioridade para trás do plano, tá? Ok? Então, nós vemos aqui qual é o sentido. Sentido anti-horário. Então, esse isômero aqui, ele é S. Um outro exemplo aqui, vamos dar a ordem de prioridade, né? Então, nós temos oxigênio, carbono, carbono e bromo. O bromo é o número 1, o oxigênio é o número 2, e como nós já vimos esse desempate aqui, a etila é o 3 e a metila é o 4. Então, se nós vemos essa molécula dessa maneira, nós temos a ordem de prioridade de bromo, oxigênio e etila. Então, ela gira no sentido horário, então ele é um isômero R. Outros exemplos. Por exemplo, esse composto aqui, também com 4 ligantes diferentes, né? Lembra que eu falei para vocês que nós devemos deixar o grupo de menor prioridade para trás? Olha aqui, nesse caso, o grupo de maior prioridade está para trás. Nós não podemos deixar a molécula dessa forma. Nós temos que fazer alguma coisa com ela para que esse hidrogênio venha para essa posição onde está o bromo. Simplesmente nós não podemos trocar o hidrogênio e o bromo de posição, porque nós estaríamos quebrando essa ligação e quebrando essa e trocando os dois de posição e mantendo esses dois ligantes aqui. Então o que nós fazemos? Geralmente nós seguramos um substituinte e giramos a molécula sem quebrar nenhuma ligação. Então nesse caso nós seguramos o cloro e giramos essa ligação carbono-cloro e deixamos o hidrogênio para trás. Então o que nós fizemos? O hidrogênio foi no lugar do bromo, o bromo no lugar do OH e o OH no lugar do hidrogênio. Então nós temos isso daqui, ó. Nós não quebramos nenhuma ligação para fazer apenas essa rotação.
E agora nós estamos prontos para dar a nomenclatura RS dessa molécula, porque o grupo de menor prioridade ele foi para trás. Então, qual é a ordem de prioridade aqui? O bromo ele tem o maior número atômico, o cloro ele tem o segundo maior número atômico, o oxigênio o terceiro e o hidrogênio o 4. Então, se nós vermos aqui, qual é o sentido dessa rotação? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, nós podemos ver que é no sentido horário, então esse isômero ele é R. Outros exemplos, nós temos esse exemplo aqui, tá, desse composto. Mesma coisa do passado, né? Nós temos do exemplo anterior, nós temos que o grupo de menor prioridade, que no caso o hidrogênio, ele não está para trás do plano. Nós temos que fazer alguma coisa para que esse hidrogênio aqui venha nessa posição aqui. Então, mesma coisa, nós seguramos um substituinte. No caso aqui, nós seguramos a metila e fizemos as rotações necessárias. O que nós fizemos? O hidrogênio foi no lugar do iodo, o iodo no lugar do OCH3 e o OCH3 no lugar do hidrogênio. Então nós temos isso daqui. Lembrando, nós não quebramos nenhuma ligação, nós apenas giramos a molécula. Tá? E aí nós temos agora grupo de menor prioridade para trás do plano, e agora nós damos a ordem de prioridade. Quem é 1 é o iodo, o 2 é o oxigênio, o 3 é a metila e, consequentemente, o hidrogênio é o 4. Que sentido que isso está girando? 1, 2, 3. 1, 2, 3, sentido anti-horário. Né? Então, esse isômero aqui, ele é S. Tá? Para grupos que contêm duplas e triplas ligações, nós colocamos o átomo como se fossem duplicados ou triplicados. Basicamente é isso aqui. Se algum substituinte tiver uma ligação C-O, nós consideramos como se tivesse ligado a 2 oxigênios. E assim sucessivamente com as outras múltiplas ligações. Vamos ver um exemplo que vai ficar muito mais claro. Se nós pegarmos esse exemplo aqui, né? Primeiro, vocês têm que ver se o carbono ali ele é quiral. Ele tem 4 substituintes diferentes? Sim. Né? Então nós temos um OH, um hidrogênio, uma metila e esse substituinte com uma dupla ligação aqui. Quem é de maior prioridade? Bom, o oxigênio ele tem o maior número atômico. Então ele é 1. Né? O de menor prioridade, nós já sabemos que é o hidrogênio. Né? Quem é o 2 e o 3? Quem é o 2 e o 3 desses dois compostos aqui? Bom, nós temos que comparar a metila com esse substituinte daqui. Esse substituinte, ele equivale como se esse carbono aqui ele estivesse ligado a um hidrogênio e 2 carbonos. É só por questão de desempate. Então, quer dizer que essa metila, esse carbono aqui, ele está ligado com 3 hidrogênios, e esse carbono aqui, ele está ligado com um hidrogênio e 2 átomos de carbono. Metila HHH, e esse substituinte é como se fosse 2 átomos de carbono e um hidrogênio. Então, a prioridade número 2 é esse grupo aqui, e a prioridade 3 é esse. Então, que sentido que está girando? Sempre do 1 para o 3. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, sentido anti-horário. Esse composto ele tem estereoquímica S. Tá? Outros exemplos. Né? Esse composto aqui ele tem um carbono quiral. Né? Então, nós podemos ver aqui que nós temos um substituinte OH, hidrogênio, cloro e essa função cetona nessa posição. Quem é a ordem de prioridade número 1? Né? É o cloro. Ordem de prioridade 2 é o oxigênio. Ordem de prioridade 3, no caso, seria esse grupo aqui e o hidrogênio 4. Então, 1, 2, 3, 4. Está girando em que sentido? 1, 2, 3. Né?
1, 2, 3, sentido horário, então ele é S. Agora, se nós tivermos esse composto aqui, né? Como é que é a ordem de prioridade aqui? Primeiro, tem 4 ligantes diferentes. Ordem de prioridade. Cloro é o número 1. O hidrogênio é o número 4. Quem que é a ordem de prioridade número 2? Esse grupo aqui ou este grupo aqui? Então vale aquela regrinha das ligações duplas aqui, né? Então nós temos a ordem de prioridade 1 para o cloro e a ordem de prioridade 4 para o hidrogênio, então nós temos que desempatar para saber quem que é o 2. Então olha esse carbono aqui, ele está ligado com 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Esse carbono aqui, ele está ligado com 1 carbono, e lembre-se que nós temos que duplicar quando tem uma dupla ligação, então está ligado a 1 carbono e 2 oxigênios, então nós temos isso daqui. No caso, esse grupo aqui, ele está ligado com 2 oxigênios e 1 carbono, como nós podemos ver aqui, e esse grupo aqui ele está ligado com 1 oxigênio e 3 hidrogênios. Ó, 2 hidrogênios, né? Então 1 oxigênio e 2 hidrogênios. Então, ordem de prioridade 2 é esse grupo da cetona, e ordem de prioridade 3 é esse grupo de cima. Então ele está girando em que sentido? 1, 2, 3, né? Então, ó, 1, 2, 3, sentido horário. Então ele é um composto S. Tá? Nas próximas aulas nós vamos ver moléculas com mais de um centro quiral, né? Que eles também podem ser enantiômeros, mas eles podem ser diastereoisômeros. Nós vamos ver que os diastereoisômeros são estereoisômeros que não são enantiômeros, né? E, ao contrário dos enantiômeros, os diastereoisômeros geralmente possuem propriedades físicas e químicas diferentes. Ok, pessoal? Então, nessa aula nós demos uma introdução estereoquímica e vimos nomenclatura RS e enantiômeros também. Então, nos vemos na próxima aula e obrigado pela atenção.